pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Vamos dar continuidade, agora que nós temos a nossa aplicação adicionando pessoas. Vamos botar para rodar aqui o Composer. Nós temos nossa aplicação adicionando pessoas. Então eu tenho aqui o sistema adicionando pessoas. Eu preciso agora fazer a edição dessa pessoa. Então a gente vai trabalhar com o método editar action, né? O editar action, que é o método que vai fazer a edição do nosso formulário. Tem um salvar action aqui, não lembro ao certo porque nós colocamos, mas o editar action ele inclui o salvar, acredito eu, que não precisa a gente fazer muita coisa a mais. Nós vamos ter o editar action primeiro. Então, primeira coisa, eu preciso fazer edição de alguém. Então, o meu editar action ele vai iniciar resgatando um parâmetro. Se vocês se recordarem, lá no nosso config, a minha rota pessoa ela pode passar um action e um ID. Então, eu posso passar editar e o ID de quem eu quero editar. Então, eu consigo ter esse action, editar e o ID aqui. Enfim, e eu posso tratar isso dentro do meu editar action. Então, eu vou resgatar esse parâmetro ID que vai ser enviado pela rota. Como que eu faço isso? Vou declarar uma variável local e essa variável vou forçar dizendo que ela é int, fazendo um casting, e eu vou chamar this params, que é um método do meu controller, e eu vou pedir para ele os parâmetros da rota, from route. Então, eu quero pegar parâmetros da rota. E qual é o parâmetro que eu quero pegar? O parâmetro se chama ID. E se não tiver passado o parâmetro, quem que vai assumir como default? O valor 0. Então, eu vou ter aqui, nesse cara, o meu ID, ou 0, se não for passado nada na rota como ID. Então, eu já vou fazer uma primeira validação para ver se o meu ID for 0. Se for 0, eu já vou redirecionar para o adicionar action, porque daí o cara não tem nenhum ID, então quer dizer que não tem registro no banco. E se não tem registro no banco, eu vou direcionar para adicionar, né? Se ele não conseguiu editar, por algum motivo ele vai para adicionar. Então vamos fazer esse if para verificar se 0 é igual a ID, ou ID igual a 0. A ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Então vamos dar um return. Nesse caso, se o ID for 0, eu vou dar um return fazendo um this redirect. Eu vou mandar isso lá para a minha rota pessoa, para o método adicionar. Redirect to route. E aí qual que é a rota? A rota pessoa. E o método que eu vou mandar é o adicionar. Então, action vai ser o adicionar. Dessa forma, vai redirecionar para o adicionar e vai entrar daí nesse outro método que a gente tem aqui. Daí segue o fluxo normal. E aí, se caso ele for diferente de 0, quer dizer que ele vai chegar até aqui onde que eu estou com o cursor nesse momento. Então, vou escrever o código que vai pegar essa pessoa, eu preciso buscar essa pessoa no banco para listar os dados no formulário para então eu poder editar. Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Primeira coisa é chamar o meu table gateway e acionar o método getPessoa desse table gateway. Mas isso aí pode gerar erros, né? Pode não encontrar esse objeto no banco com o ID que eu vou passar e pode gerar um erro aí. E vamos tratar isso então. Vamos fazer um try catch para fazer o tratamento de exceções que possam acontecer. E nesse caso então eu vou fazer um pessoa, eu vou pegar isso lá do meu table e vou pedir para o table pegar uma pessoa, get pessoa. E quem é a pessoa que vai pegar? A pessoa que tem o ID que foi passado na rota.
Se der alguma coisa errada, ele vai entrar aqui no meu catch, que a princípio eu não vou fazer nada, não vou mostrar mensagem nenhuma. Caso não encontrou nenhum registro, eu vou redirecionar para o index novamente. Então, o que eu faço? Eu vou usar uma linha parecida com essa, porém eu vou redirecionar para o index. Então ele vai voltar para a listagem. Se o cara clicou lá, sei lá, ou de alguma forma passou na rota um ID que não existe mais no banco, aí ele vai redirecionar lá para o index e vai listar as pessoas. E caso isso não aconteça, quer dizer que encontrou uma pessoa e essa pessoa existe e nós vamos trabalhar com ela. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Agora eu vou criar então um formulário. Form recebe new pessoa. Pessoa form. Eu vou criar um formulário que eu vou precisar dele. Então eu já tenho uma pessoa, eu tenho um formulário. O que eu vou fazer? Eu vou passar para o meu formulário uma pessoa. Então form bind, vou chamar o método bind, que vai receber pessoa no caso. E o bind ele vai pegar os dados da pessoa e vai transformar em um array e vai popular, digamos, o meu formulário com os dados do meu objeto pessoa. Talvez a gente tenha que fazer algum outro método auxiliar depois para transformar certinho em array, o objeto pessoa em um array. Mas, a princípio, vamos fazer essa configuração. Depois a gente vê se realmente funcionou ou se precisa de algo mais. Agora eu tenho o meu form. Eu vou pegar o meu submit, que é o meu botãozinho lá. Submit. E eu vou mudar o value dele para salvar. Porque pode ser que esteja como adicionar. Então, set atributo. E qual que é o atributo? Value. E qual que é o valor? Vai ser salvar. Agora eu vou pegar o request. This get request. E com esse request, eu vou testar se esse request ele é post ou não. Vou declarar uma variável dos dados que eu vou retornar para view, que eu posso fazer assim. Então, view data, que vai ser os dados que eu quero retornar. O que eu quero retornar para view? Eu vou retornar o formulário, eu vou retornar para view um ID. O ID que foi enviado. Então, primeira coisa, ID como uma chave e o valor, o próprio ID que foi passado no request. Depois, eu vou mandar o meu form. E esse form, this não, form. Apenas o form. Então, meu view data nada é mais do que um array, que eu vou retornar isso, e se eu retornar isso, a view vai entender que precisa renderizar a view que se chama editar action e passar os dados. Ou eu posso criar um new view model e caso eu queira mudar o nome da view, se ela não for editar, exatamente igual o nome do action, eu posso criar uma outra view com outro nome, passar essa parametrização e retornar esses dados para essa view. Então, com esses dados, eu vou verificar se o form ele é um post ou não. Se ele não for post, eu já vou retornar esses dados. Se não é post, quer dizer que o cara está iniciando a edição. Então, já tem os dados da pessoa carregados no form e basta eu jogar para a tela para a pessoa ver essas informações. Então, se não for request is post, se não for um post, quer dizer que eu posso retornar já os meus dados. Return view data. Vou fazer o return desse array e automaticamente ele vai procurar uma view com o nome editar.html
e vai tentar renderizar passando como parâmetro, igual a gente fez aqui nesse caso, passando como parâmetro aquele array que se chama viewData. Caso contrário, ele continua a execução. Então, agora se ele continuar a execução, quer dizer que os dados foram editados e a pessoa clicou em salvar e o formulário foi enviado. Ou seja, essa requisição é um post. E se ele for um post, então eu vou fazer o processo de validar, colocar os dados no formulário, validar e salvar no banco. E esse processo é praticamente idêntico ao adicionar. Então eu posso até copiar essa parte, onde eu faço set data, valid, exchange array e salvar e depois redirecionar, mandando lá para o index. Então, o processo é exatamente o mesmo. Esse processo que nós fizemos aqui, essa parte seria feita dentro do salvar action. A gente fez um método só, o que diferencia esse método, essa verificação se o request é post ou não. Então eu peguei o form, setei a data do request, validei, depois quando a gente fizer a validação ela passa a valer aqui. Então, se está válido, eu retornei um viewModel, ou poderia retornar aqui o próprio viewData que eu já declarei ali em cima para não ficar redundante. ViewData, que vai ser os mesmos dados que estão retornando antes. E caso contrário, então eu vou salvar essa pessoa. Na verdade, eu não preciso fazer esse processo do Exchange Array que tem aqui no novo, né, no adicionar, porque os dados da pessoa já foram carregados do banco e já estava no form. Então, se a pessoa alterou alguma coisa, essa requisição já está aqui do form. Eu preciso, de alguma forma, eu tenho, na verdade, que fazer isso. Senão não funciona. Eu faço esse processo pegando os dados validados do formulário, faço um exchange array para dentro de pessoa e mando salvar pessoa. Logo, o meu salvar pessoa, se funcionar, ele vai redirecionar de volta lá para pessoa e a gente vai ver os dados. Então, eu preciso agora passar aqui no meu editar action o meu ID. E agora como que eu faço isso? Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. A gente vai lá na form pessoa, aliás, na view pessoa, no index. E aqui na nossa view pessoa index, a gente vai criar um novo campo na tabela, onde eu vou renderizar aí um botão, e esse botão vai apontar para a URL da pessoa, do controller pessoa, passando o action editar, passando o ID também como um parâmetro. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos criar um botãozinho que vai se chamar, fazer um A, class btn info, para ficar azulzinho. Poderia colocar até aqui algum ícone, utilizando o Bootstrap. Glyphicon edit. E aqui no meu A, eu vou passar o href dele, vai ser uma informação de rota. Então, quem que vai ser? Vou chamar this, vou mandar renderizar URL, e essa URL vai ser quem? A minha URL vai ser a pessoa, e eu vou passar o action. Action, quem que vai ser o action da minha URL? O meu action vai ser o editar.
editar action. E o meu ID, quem vai ser o meu ID? O meu ID vai ser pes get ID. Então, dessa forma, eu vou ter aqui um método que vai me levar para a rota de edição, mandando o ID via rota. Então, vamos fazer um teste, Composer Server. E agora nós vamos rodar a nossa aplicação, onde eu tenho o botão para editar. Preciso só arrumar o header depois, que ficou desfalcado com campamentos. E quando eu clicar em editar, ele tem que me direcionar para a edição. Porém, ele vai dar um erro porque nós não temos a view, e ele está dando um erro aqui também, pedindo que eu preciso implementar uma interface Array Serializable, que é o que ele vai utilizar para poder pegar os campos do meu objeto e transformar isso em dados. Então, temos que fazer essa implementação. Então, a gente vai lá na nossa classe pessoa e vamos fazer a implementação desse cara. Implements Array Serializable Interface. Array Serializable Interface. Ele vem do Zend, stdlib. O form do Zend vai utilizar esse método para poder fazer a extração dos dados do meu objeto. Então a gente pede para implementar os métodos abstratos e ele vai gerar um método para nós que se chama getArrayCopy, que ele vai fazer o seguinte: esse método ele vai retornar um array. Então eu vou fazer um return e vou retornar um array. E esse array tem que ter o meu nome do campo e o valor dele. Então vamos fazer aqui, ó, id vai retornar this id e assim por diante. Nome vai retornar o nome, sobrenome vai retornar o sobrenome, e-mail vai retornar o e-mail e situação vai retornar a situação. E assim termina aqui o meu array getArrayCopy. Então agora eu tenho essa interface implementada, o ZendForm vai conseguir trabalhar, provavelmente, e vai gerar um outro erro falando que não tem a view editar, pessoa editar. Como que a gente resolve isso? Eu posso simplesmente copiar e colar esse pessoa editar e mudar apenas o nome do arquivo e os parâmetros lá dentro, onde que a gente fez o título de adicionar para editar. Ou, melhor ainda, a gente poderia refatorar o nosso código de modo que tanto o adicionar como o editar utilize a mesma view, porque afinal de contas ele vai ser o mesmo form. Mas a princípio, para a gente fazer essa edição, vamos copiar aqui a nossa view, colar e vamos renomear a nossa view para editar. Assim eu vou ter uma view editar PHTML e eu vou fazer o seguinte aqui, ó, o título eu vou mudar para editando pessoa. E o nosso action vai ser editar, ao invés de adicionar. Assim eu tenho já a minha view editar funcionando e vamos testar mais uma vez. Até então nós temos o botão editar. Esse botão editar nos leva para um form, mas quando alteramos alguma coisa no nosso form e salvamos, o que acontece? Ele leva lá para o adicionar. O que está acontecendo de errado? O que aconteceu? Nosso editar foi uma cópia fiel do nosso adicionar. Porém, o nosso action do editar não é igual o action do adicionar. Nós alteramos no nosso editar, mudando o action, porém faltou um parâmetro muito importante. Lá no controller, quando nós editamos, a primeira coisa que nós validamos é o parâmetro ID, que se não tiver informado na rota, esse ID, o valor vai ser 0. E se for 0, o que acontece? Redireciona para adicionar. É isso que está acontecendo, ele está entrando aqui. Mas como o ID não está indo? O ID não está indo porque nós não informamos ele. E aqui no nosso controller, no nosso editar action, nós temos, em um dado momento, nós passamos aqui no nosso view data, o nosso ID e o nosso form. Da mesma forma, esse ID eu vou utilizar para fazer o action do meu form. Então, assim como o form,
eu vou chamar o meu ID passando aqui, ID, ID. E assim deve funcionar. Então vamos retornar aqui, vamos fazer uma edição e vou alterar esse registro e, opa, erro. Então agora nós temos um erro, sinal que ele entrou na execução, e vamos ver o que é esse erro. Ele passou que um argumento passado para pessoa, model exchange array, precisa ser do tipo array, porém foi recebido um boolean. E isso aconteceu na linha 13, no pessoa controller 64. Pessoa controller, linha 64. Então, quando eu fiz um form get data, esse form get data está retornando provavelmente um array, um objeto, e não um array, como é esperado pelo nosso exchange array. Então, o que está acontecendo errado aí? Vamos verificar. Nós precisamos transformar esse getData em um array. Vamos fazer o teste para ver se está ok aqui. Vou fazer um die. Eu vou printar na tela esse form getData para ver o que está vindo. E vamos rodar a aplicação. Composer serve para rodar. Vamos fazer um teste novamente. Salvar aqui. Teste. Então ele está indo realmente um objeto. Está vindo um objeto. Deveria vir um array, porque eu chamei o método correto. Form getData. O form é a pessoa form. Passei os dados de pessoa. Validei os dados do form. Ele está retornando para mim uma pessoa. Nós podemos utilizar o método, na verdade o método bind já está fazendo para nós essa função. Então não temos a necessidade de utilizar o exchange array. Por quê? Quando acionamos o método bind, ele está casando a informação do form com a informação da pessoa, ou ao contrário, da pessoa com o form. Então ele vai trazer as informações e quando a pessoa alterar, quando eu fizer um getData ou buscar a informação da pessoa, vai ter mudado na teoria os dados. Esse meu getData vai trazer os dados de uma pessoa com os dados novos. Então eu posso passar para o salvar pessoa o meu getData ou o meu pessoa direto. E assim nós temos uma funcionalidade, nós temos o nosso table gateway salvando essa pessoa, que seria o nosso form getData. Vamos fazer esse teste. E a gente elimina o exchange array. Então, recapitulando, nós fizemos a validação dos parâmetros, redirecionamos caso o ID for 0, pegamos uma pessoa do banco se o ID for positivo, se caso não der erro e executar, fizemos o teste do formulário, ver se está válido, e por fim nós salvamos então os dados que foram bindados, né, ou mesclados ali com pessoa e formulário, os dados que foram editados com os dados que estavam no banco, e então, por último, salvamos essa pessoa. Vamos fazer um teste aqui, rodando o Composer, atualizar, para ver se a pessoa é salva. Então, Adriano teste, vamos editar ela novamente, deixar aqui só como Adriano, e salvar. Então, a nossa edição está funcionando, e a nossa inclusão também está funcionando. Então vamos encerrar esse vídeo por aqui
e eu volto na próxima videoaula apenas com a exclusão do registro para nós podermos finalizar então o nosso CRUD. Então eu espero que vocês estejam acompanhando, que vocês aproveitaram todas as videoaulas até agora, que vocês aproveitem as próximas. Eu vejo vocês nos meus próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.